Gilmar Tato, atual secretário nacional de comunicação do PT, está no terceiro mandato como deputado federal. O parlamentar já foi deputado estadual e secretário de transporte no município de São Paulo, nas gestões de Marta Suplicy e Fernando Haddad. Neste episódio de Tela Política, Tato fala dos desafios da comunicação do Partido dos Trabalhadores, os rumos do terceiro mandato do presidente Lula e a relação do Congresso com o Poder Executivo. Deputado, eu quero agradecer muito a participação aqui no nosso Tela Política e já quero começar conversando com você sobre o novo PAC. Eu acho que o novo PAC tem sido, obviamente, a bandeira do governo Lula e é um novo momento também, não só de país, como também de governo. Como o senhor avalia esse momento do novo PAC e de que certa forma isso pode mudar realmente a realidade do Brasil? Olha, o importante do PAC é que ele tem uma preocupação de geração de emprego, de desenvolvimento do Brasil e também uma preocupação da transição energética ou transição ecológica. Então, todas as obras do PAC, ela tem essa preocupação também na questão ambiental. O PAC já foi uma experiência lá atrás, no segundo mandato do governo Lula e da Dilma, aonde nós organizamos, planejamos, pegamos todos os entes do governo federal, tanto a administração direta, portanto os ministérios, e também das empresas, como Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, e a gente organizou, planejou e centralizou e teve uma ação efetiva em relação a isso. E, para você ter uma ideia, só que no estado de São Paulo tem em torno de 170 bilhões de investimentos, né? Desde do túnel lá do Porto de Santos, Santos Guarujá, que décadas sempre se anuncia que vai começar, está no PAC. A construção do trem aqui de São Paulo indo para Campinas, programas Minha Casa Minha Vida, a extensão de linhas do metrô aqui na região metropolitana. Então, é um novo marco para o país. É isso que faz o Brasil crescer, gerar emprego e diminuir a desigualdade social. É o Estado induzindo para que o país volte a crescer. Quais as lições do PAC anterior que agora começa? Tem uma coisa que a gente às vezes fala pouco, não é só investimento da administração pública, do governo federal, é também privado. Entendeu? Porque a hora que o mercado, ou esses fundos, que tem muito dinheiro no mundo, sabe, Marcelo? Eles olham que o Brasil realmente, que o governo brasileiro está preocupado em investir em obras, esses investidores, eles vêm para cá, para ajudar a investir. Então, também, cada R$1 que você põe de dinheiro público, você começa a ter 2 do privado. Então, as parcerias público-privadas, elas são muito importantes e fundamental nisso. Por isso que o PAC foi um sucesso lá atrás, eu tenho certeza que vai ser um sucesso agora nessa gestão do presidente Lula. Quais as lições dos PACs anteriores que vocês pretendem implementar agora, ou seja, erros cometidos anteriormente para não cometer agora? Primeiro, essa preocupação ambiental. A transição é tanto relacionada à transição energética, há uma preocupação de você sair do combustível fóssil, do petróleo, né, e você ir para um combustível de uma energia limpa. Então, essa é a primeira lição. Isso é uma diretriz de governo. Provavelmente vai ser coordenado pelo Ministério da Fazenda, mas envolve todos os outros ministérios, no sentido de que as obras do PAC têm que ter esta preocupação. Então, Minha Casa Minha Vida. Você tem que fazer o reuso da água, você entendeu? Então, tem essa preocupação. Você usar energia eólica. Percebe? Então, tudo, desde a questão da água, da energia, do tipo de pavimentação que vai ser feito, tudo isso tem essa preocupação. Eu acho que assim, a grande inovação tem a ver com isso. E a outra, que era uma preocupação lá atrás, porque não é fácil você pôr uma obra na rua, não é fácil você licitar e executar uma obra, né? Tanto é que grande parte dessa carteira, vou chamar assim, das obras do PAC agora, são obras paradas do governo anterior.
entendeu? Então, está sendo retomado muitas obras no sentido de fazer com que o Brasil ande, acelere e cresça a economia e gere emprego. Então, assim, a grande inovação, a meu ver, não as obras paradas da continuidade, que é um custo muito alto, não, além de social, mas também econômico, e a questão da transição ambiental, transição ecológica, transição energética. Isso eu acho que é a grande sacada que felizmente o Brasil entrou nisso, e o mundo está olhando nós, né? Nós vamos ter a COP30 agora em Belém, e está vindo muito dinheiro para esses fundos ambiental, que é fundamental para poder a gente manter a nossa floresta e um meio ambiente. O Brasil tem que fazer a parte dele. Tem um assunto que está muito em alta, né, no dia dessa gravação aqui da nossa entrevista, que é a questão envolvendo a taxação dos super ricos. A população como um todo tem ficado muito na dúvida, né? Quem são os super ricos e tudo mais. O senhor, enquanto um representante da comunicação, acha que o governo falhou em não saber explicar em detalhes ou não saber traduzir o que seria a taxação dos super ricos? Eu acho que tem muita confusão. Uma confusão que é de propósito, porque os super ricos não querem pagar, que sonegam, que mandam o dinheiro para fora e no momento que manda o dinheiro para fora, o país não cobra impostos. Eu acho que a marca super rico está começando a pegar. Então, portanto, a gente não quer taxar os ricos, a gente quer taxar o pessoal da cobertura, entendeu? Então, você tem um prédio de alto padrão, ou não tem problema, é pegar quem mora na cobertura. É pouca gente, mas do ponto de vista de dinheiro é muito, muito dinheiro, entendeu? Se fala aí que o Brasil pode arrecadar em torno de 25 bilhões, você pegando só esse povo que mora na cobertura. Esse é o super rico, entendeu? Que eles não pagam impostos. Eles depositam, colocam o dinheiro em offshore, dinheiro lá fora, né, às vezes a grande maioria em paraísos fiscais, e esse dinheiro simplesmente não tem investimento, tá certo? Não investe nem aqui no Brasil e também, e quando manda o dinheiro para fora, não pagam impostos. Por isso que chegou o momento. Nós estamos falando de coisa de menos de 1% da população brasileira. Então, o pessoal de alto padrão não se preocupe não vai mexer. Mas esses têm que mexer, porque isso já aconteceu na Europa. Os países da Europa, se você pegar Espanha, Itália, Alemanha, França, entendeu? Esse povo, eles são taxados, não tem, certo? Então, por isso que é menos de 1% da população. Acho que pode eventualmente aperfeiçoar, começou esse debate agora. Nós já fizemos a reforma tributária, uma parte da reforma tributária que tem a ver com consumo, que vai beneficiar muito os menos desfavorecidos. Agora nós temos que fazer uma reforma fiscal, fazer uma reforma tributária que mexe no patrimônio, que é isso, e que mexe também na questão do imposto de renda, entendeu? Porque é muito perverso a maneira que é cobrado o imposto de renda. Quem ganha menos paga mais. Está errado, tem que mudar essa lógica, entendeu? Quem ganha muito tem que pagar mais, e quem ganha menos paga menos. Esse é o princípio, né, da taxação dessas fortunas. Quero falar um pouco agora sobre governo, sobre alianças, sobre o momento que o governo Lula tem vivido. Um governo de coalizão, ele tem prós e contras. E é um momento de fazer negociações, ampliações de ministérios, tem toda aquela negociação que faz parte da política em qualquer esfera. Quais são os riscos no governo de coalizão, na visão do senhor? É anomalia, é você perder o controle da democracia. E o que acontece no Brasil? O sistema presidencialismo ele é muito forte. Isso, para um país desigual, isso é bom, não é ruim. Quando você tem um presidente sério, presidente que tem preocupação social, e para você passar uma imagem, para mobilizar o povo, é importante você ter um presidente com uma característica, por exemplo, do Lula. Porque a população... Qual que era a diferença do Lula do governo anterior, do Bolsonaro? É que o presidente da República, a população, ela fica observando o que ele fala. Então, como o Bolsonaro falava, não tem que vacinar, isso era muito ruim, porque uma parte começa a acreditar nisso, que não tem que vacinar. Então, quando você tem um presidente que preocupa com o seu povo, fala, tem que todos vacinar.
Aí o pessoal vai lá e vacina, isso é legal, tá certo? Então, a questão da democracia, ela exige você ter um certo equilíbrio entre os poderes. Por quê? Para que o executivo não seja tão poderoso. E o que existe hoje, acho que existe um sistema quase que parlamentarista. O governo de coalizão praticamente está bastante enfraquecido, tanto é que você tem partidos, principalmente do Centrão, que às vezes não tem muita preocupação de estar em ministério. Eles querem ter o poder, o mando sobre o orçamento, sobre as emendas, né? E você veja vários líderes do Centrão falam, olha, nós queremos emenda, nós não estamos preocupados, até porque geralmente quando você põe uma pessoa de um partido do Centrão no ministério, você agrada aquela pessoa, ou o grupinho mais próximo dele. O resto da bancada não se sente partícipe desse processo, entendeu? Então, acho que tem que ter freio contra freio. Nós estamos agora tentando arrumar isso, né? Não pode ser daquele sistema anterior, aquelas emendas secretas. E, ao mesmo tempo, não pode ser também só o executivo e fazer. Não, tem que ter a mediação, e eu acho que esse equilíbrio nós estamos começando a ter no Brasil. Os parlamentares têm uma parte de emendas, tem uma negociação política, porque eu sou parlamentar, e várias obras, principalmente de municípios pequenos e médios, se não fossem essas emendas parlamentares, nunca esses municípios iam receber um recurso do governo federal. Por quê? Porque o ministério, pega o Ministério de Transportes, o Ministério das Cidades, eles pensam em fazer grandes obras. Nos grandes centros, né? Nos grandes centros que tenha visibilidade. E aí o município pequeno, que precisa de uma drenagem, precisa de uma pavimentação, mesmo um posto de saúde, às vezes ninguém olha para eles, entendeu? Então, como o parlamento é o poder mais aberto que tem, qualquer pessoa entra no gabinete de um deputado, de um vereador, e é diferente de prefeito, de governador, de presidente, é difícil o acesso, entendeu? Então, o prefeito dessa cidade pequena, o vereador, ele tem acesso e ele vai lá e pede. Aí a população sai ganhando com aquela emenda. Então, eu sou um cara que valorizo muito as emendas, acho fundamental continuar, mas tem que ter esse equilíbrio para poder não ter excessos. E o Lula é um craque, né? O presidente Lula é um craque, está conseguindo ter maioria, que precisa ter, para poder votar os grandes projetos. Teve muitas turbulências nesse processo, ainda está tendo, mas os grandes temas, os grandes projetos estruturantes está conseguindo votar, e eu acho que o Brasil está indo muito bem. Por mais que esses deputados queiram as emendas, o Centrão tem apetite. O Centrão tem fome, ele quer cargo, ele quer espaço, ele quer participação no governo. Como conseguir aliar tudo isso, deputado? Como conseguir olhar para aqueles deputados que estão preocupados com a emenda, mas também trabalhar com a vaidade dos grandões ali do Centrão? É um exercício permanente, e tem que cuidar, porque no governo da Dilma foi descuidado e derrubaram a presidente da República. O Centrão tem força. E tem uma coisa, a gente fala Centrão, nós ganhamos a presidente da República, mas perdemos no parlamento. O povo deu um voto conservador. Quando se fala de Centrão, são pessoas, são deputados, eles tiveram os votos, eles estão lá porque teve voto, porque o povo votou. Entendeu? Então, gostemos ou não, eu gostaria que nós tivéssemos, ao invés de a esquerda 130, 140 deputados, tivesse 250, mudava, mas não tem, entendeu? Então, esse apetite deles, essa maneira deles fazerem política, vamos chamar assim, uma grande parcela da população gosta, porque senão não votaria. A população é responsável por isso? Evidente, não tem. E esse é o exercício da democracia. Então, assim, a gente se esforça no período eleitoral para pedir para a população votar quem tem mais compromisso com o povo, votar nos deputados da esquerda e tal. Mas chega na hora de votar, não vota. Então, e aí você tem um presidente com a sensibilidade social como a do presidente Lula, que precisa votar projetos, e você precisa ter maioria. Então aí você precisa ceder espaços.
espaços relacionados no governo, espaços relacionados às emendas. Então, eu acho isso natural. Entendeu? O que nós temos que fazer? Na próxima eleição, tentar de novo aumentar o número de bancadas nossas. Entendeu? Não está sendo assim. Eu fui deputado, comecei em 2007, até quando a Haddad ganhou para prefeito em 2014, me parece, 2 mandatos. Fiquei 8 anos sem mandato, não saí candidato, saí agora. O parlamento agora é muito mais conservador, tóxico, né? Principalmente a extrema-direita lá, que na época não era organizada, quando estava lá, do que no passado, entendeu? Então, eu diria que está piorando, não é que está melhorando, está piorando. A esquerda tem culpa nesse avanço da extrema-direita? Eu acho o seguinte, nós temos que entender o Brasil. Talvez a culpa da esquerda não entender o que é o Brasil, né? Entendeu? Como é que é o pensamento do povo brasileiro. Eu me pergunto sempre, por que se nós, do PT, nos governos nossos, do Lula principalmente, a gente valorizou muito o super simples, foi no nosso governo. O pequeno, além da classe trabalhadora, do trabalhador informal, da carteira assinada, mas também do pequeno empreendedor, do profissional liberal, da pequena empresa, da média empresa, o setor produtivo, o PT sempre valorizou. Agora, por que a gente não consegue convencer essa pessoa? Por que a pessoa acha que nós que tem uma parcela que fala assim, não, o PT só defende os pobres? Não é verdade, entendeu? Nós acabamos de falar do PAC. O que é o PAC? O PAC é geração de emprego. Quando você fala em geração de emprego, desenvolvimento do país, crescimento econômico, o setor produtivo também está ganhando, né? O setor industrial, do comércio, da agricultura está ganhando. E o PT sempre valorizou isso. O problema é que, se tiver culpa, é não conseguir convencer, é não conseguir dizer que passa um governo, muitas vezes o governo defende banqueiro, defende quem não produz. E uma parcela... Então, é um debate. E acho que essa é uma deficiência que nós temos, é que nós não fazemos a disputa política e ideológica na sociedade brasileira. Entendeu? Assim, porque existe uma organização, uma decisão de disputar ideologicamente, que é uma bobagem, de que a esquerda não governa para todos. Ao contrário, governa para todos, pensa no país, entendeu? E a gente às vezes não consegue passar essa mensagem. 3 mandatos e meio depois do PT no governo federal, tem espaço para erro ainda, deputado? Não deveria ter. Não deveria ter. Mas eu acho que nós aprendemos muito. Aprendemos muito com os erros, com uma certa ingenuidade no ano passado. Acho que a gente tem que começar a acertar mais, principalmente nas indicações do STF, STJ, esses cargos de Estado, que é uma prerrogativa da Presidência da República. Acho que na política de alianças a gente já sabe o que tem que fazer, não tem que cuidar, entendeu? Acho que está todo mundo maduro em relação a isso. Essa parte da organização da população, que é uma dificuldade hoje, os sindicatos estão totalmente desestruturados, dos trabalhadores, o movimento social está bastante desarticulado, que precisa articular, precisa mexer, porque você tem que pressionar. Não adianta você ter um presidente que tem essa sensibilidade social, mas o movimento social tem que pressionar também, porque os grandes grupos econômicos fazem lobby. Eles vão lá e fazem lobby, entendeu? E a população muitas vezes não tem esses espaços. Então, acho que qual que é a fórmula? Primeiro, saber o que quer, ter um programa, implantar esse programa, o presidente Lula está implantando. Veja, o presidente Lula, nesse primeiro semestre, conseguiu pôr de pé todos os programas sociais que tinha no passado, por isso que foi importante aquela votação da PEC da transição, que permitiu que esse ano pudesse governar. Ele teve uma preocupação do ponto de vista da política externa, do Brasil voltar a ter respeitabilidade lá fora, por isso que ele fez essa quantidade de viagens no exterior, e ele se preocupou com a reforma, com o arcabouço fiscal e com a reforma tributária. Então, o que estava faltando?
cuidar dessa parte da base política, que está cuidando agora, entendeu? Então, segundo semestre, continuar fazendo as reformas, que tem muitas reformas para ser feitas, né? Cuidar da questão do programa Desenrola, dessas 70 milhões de pessoas que precisa ainda fazer ajustes para poder o Brasil continuar crescendo e diminuir a desigualdade. Felizmente está. Acabou de lançar agora que eu vi o ministro Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, falando que até 2026 o Brasil de novo vai erradicar a fome. Isso não é pouca coisa. Já tinha acabado com a fome lá atrás, voltou nos governos Temer e Bolsonaro. E agora até 2026 vai acabar. Então, isso é um mínimo de dignidade. Porque a partir daí, você resolvendo isso, você começa a ir pensar no país. Pensar no país de como investir em ciência e tecnologia, como melhorar a educação, a qualidade da educação, como cuidar do povo, como ter uma alimentação saudável, orgânica, entendeu? Então, você coloca o debate que tem a ver com a vida do povo no centro da política. Coisa que nos governos passados não tinha. Não se falava, só falava de ódio, falava de violência, falava os temas, não eram os temas dos problemas do povo. Hoje não, você debate esses problemas. Então nós temos que ter essa capacidade de conduzir o país e como o Lula, presidente, é um craque, ele sabe fazer, então fica muito mais fácil. O nosso principal garoto de propaganda é o presidente Lula. Então ele dá a linha política, né? Ele dá o comando do país. E, de certa maneira, a população tem gostado, né? Porque ele está muito bem nas pesquisas e já antes de completar um ano. Deputado, o senhor me chamou a atenção uma coisa que o senhor falou várias vezes, cuidar das alianças, cuidar dessas pessoas que estão ao redor, cuidar desses grupos que estão entrando no governo, né? Como seria esse cuidado com essas pessoas? E o presidente Lula ou o PT, enfim, tão cientes de que se de fato algum escândalo de corrupção ou qualquer sinal de desvio, a punição vai existir mesmo que isso atrapalhe a governabilidade? Olha, ninguém tem compromisso com erro. Uma coisa é você fazer alianças, você cuidar desses partidos que têm deputados, partidos grandes, constituir uma base sólida parlamentar que dê maioria, às vezes maioria simples. Quando tem projetos estruturantes tem que ser maioria de 2/3, que é mais difícil. Então, eu insisto muito nisso porque teve um período na nossa história que nós não cuidamos e que levou ao impeachment da Dilma. Então, isso não é brincadeira. Eu sou da direção nacional do PT e tem muitas críticas relacionadas ao Centrão. Críticas muitas vezes verdadeiras. Mas então tem que separar. Uma coisa as reivindicações justas que o Centrão apresentam, como participar do governo. Se eles apoiam o governo, as propostas do governo, é justo que eles participem do governo também, entendeu? Tanto do ponto de vista de cargos, como também do ponto de vista de emendas, é isso. A outra coisa é o compromisso com o erro, da coisa mal feita. Isso nós não temos. Então, e você não pode generalizar. Você não pode dizer que esse partido faz o mal feito, esse não faz o mal feito. Não. Se a pessoa fez o mal feito, se a pessoa fez coisa errada, ela tem que pagar. Ela paga. Mesmo que seja do PT. Mesmo que seja do PT, não importa. Entendeu? Então, compromisso com o mal feito, ninguém pode ter. Entendeu? Desde o presidente da República, governadores, deputados, ninguém. Se fez coisa errada, tem que pagar. É assim que funciona a democracia e assim tem que ser. Então, não pode finalizar um partido político. É assim que eu vejo e eu acho que o próprio PT está bastante maduro em relação a isso. No passado o PT era muito lajavatista, entendeu? E o comportamento que foi do Moro, do Lava Jato, foi um comportamento que não respeitou o devido processo legal, que isso também depois contra a nossa democracia. Então muitas pessoas foram acusadas, o próprio presidente Lula foi preso, e injustamente. E depois se percebeu que aquela grande farsa que foi comandada por um juiz lá do Paraná destruiu a nossa indústria, destruiu a nossa engenharia, destruiu as nossas empresas brasileiras e que pagamos um preço de forma necessária
e que felizmente o Brasil hoje está outro, quer dizer, está mais leve, né? Muito ódio estava existindo no Brasil. Então agora nós temos que distincionar mais amor, menos ódio e, ao mesmo tempo, aquilo que tem de corrupção, fazer com que a Polícia Federal funcione, fazer com que o Ministério Público funcione, entendeu? O Judiciário atue de forma mais célere, no sentido de punir as pessoas que cometam coisa errada. O senhor falou em amor. Faltou amor com a presidente Dilma por parte do PT? Um cuidado um pouco maior, uma preocupação maior com o governo para tentar manter o governo dela em pé? Não, ali não foi amor, não. Ali foi falta de voto mesmo. Eu acho que foi uma certa imprudência, para não dizer incompetência, nossa naquele período. Não compreendeu o que estava acontecendo no parlamento, principalmente na Câmara. Eu acho que ele teve erros de todo lado, erros da própria presidenta, do executivo, né, de não saber ou não querer dialogar no momento que precisava dialogar, erros nossos do PT, de algum momento querer achar que era possível nós termos a presidência da Câmara e não fazer acordos para ceder, né, naquele momento, e acabou não cedendo e perde a presidência da Câmara. Foi aí que o Eduardo Cunha ganha a presidência, sem o apoio do PT, entendeu? Então acho que foi uma soma Acho que existiu um movimento também no Brasil, no sentido de não deixar o PT continuar governando, era visível isso, né? Porque era assim, o Lula tentou ganhar as eleições várias vezes, depois ganhou na quarta, eu acho, na quarta ou na quinta. Ganha a primeira, falou, bom, vai ganhar, vai fazer um mau governo, não ganha mais. Vai para a reeleição, ganha na reeleição. Aí, bom, o Lula é um líder, é só o Lula, não vai, o PT não vai mais governar. Aí lança uma pessoa desconhecida, a Dilma, primeira mulher, ganha. Aí a Dilma vai para a reeleição. Qual que era o passo seguinte? A volta do Lula, entendeu? Então, eles não podiam deixar, e como é que não deixaram? Tanto é que nós perdemos, né, 6 anos em função disso, que poderia estar o Lula 6 anos atrás, muito mais jovem, né? E tanto é verdade que o Lula agora volta, né? Tanto é que é verdade que o Lula está bem nas pesquisas e pode ir para a reeleição. Nós acabamos de fazer uma reunião do nosso direção nacional e já indicamos o Lula para a reeleição, não tem dúvida. Está dando certo, está bem de saúde. Ele quer, entendeu? É visível que ele quer. Então, eu falei, vamos, porque isso, as pessoas que estão no governo, os partidos que estão no governo já sabem, falam, olha, se eu estou aqui, se eu estou nesse projeto, eu vou estar com esse pessoal do PT, com Lula em 2026. Nós temos que organizar isso, né? Organizar umas bancadas nossas, que tenham compromisso com esse governo, e que não é fácil, né? Por quê? Porque a extrema-direita, diferente do passado, ela está organizada, né? É verdade que o principal líder deles, que é o Bolsonaro, está com problemas na justiça, né? E está enfraquecido, não sei se vai ficar inelegível, mas de todo modo eles têm uma força hoje na sociedade que é considerável, que a gente tem que cuidar, porque senão eles voltam. O campo progressista talvez tenha sinalizado que não está tão unido quanto a direita. Já vou colar com uma segunda pergunta. Falando de eleição municipal, o senhor deu uma declaração pública recente, meio que dizendo o seguinte, né, com outras palavras, mas a gente vai engolir o Boulos porque foi um acordo que fizemos e vamos cumprir. Nós vamos cumprir, talvez, até peguei aqui, o PT vai cumprir o acordo, a militância do PT brava vai cumprir. Talvez essa falta de união do campo progressista também não atrapalhe um pouco a esquerda? Não, eu acho que a esquerda está unificada. Nós estamos fazendo um esforço no Brasil para unificar, não ter a federação, né, o PT, PCdoB e PV, e a gente está num esforço muito grande de unificar, junto com a rede, com o PSOL, unificar com o PSB, PDT, às vezes Solidariedade. Então, esse movimento está acontecendo no Brasil. Eu participo do GTE Nacional, Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional, e a gente está fazendo esse mapeamento. E aí, cada cidade, você tem que entender a cidade e verificar como que a gente derrota a extrema-direita. Esse é o primeiro objetivo, né? E, se possível, como se você fortalece o PT e eventualmente, você não deixar o Centrão crescer tanto.
Então, cada cidade. Aqui na cidade de São Paulo, o PT já governou 3 vezes. Nós deixamos marcas profundas na cidade, com o bilhete único, como os corredores, ciclovias, como o céu. Então, a cidade tem marcas fortes do PT. E na última eleição, o doutor do PSOL, nada contra o Boulos, né? É uma pessoa de luta, uma pessoa comprometida com a luta, nada disso. A questão é uma leitura política que eu estava fazendo naquela época, que na cidade de São Paulo, o PT sozinho, a esquerda sozinha não ganha, e também a extrema-direita não ganha. Não é à toa que o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, do Bolsonaro, eles não estão querendo lançar candidato aqui, porque sabe que perde. Então o que eles fazem? Eles fazem um movimento, uma inflexão ao centro, de apoiar o Ricardo Nunes, o prefeito, para tentar, né, garantir um pedaço e deixar o prefeito refém deles. Esse é o movimento. Nós estamos fazendo um movimento contrário. Ao invés de nós fazermos uma inflexão ao centro para buscar esse eleitor médio, esse eleitor que não é petista, esse eleitor classe média, que ora já votou em nós e ora não vota em nós, entendeu? Nós estamos fazendo um movimento à esquerda, entendeu? Então, o Boulos está vendo uma versão um pouco mais light, deixando um pouro aquele extremismo esquerdo? Eu acho que ele está fazendo um esforço, eu acho que precisa fazer. É um desafio na parte inclusive da comunicação dele. E mais do que isso, é necessário, porque senão não ganha, entendeu? Então, o momento agora, eu acho que é de fazer pesquisa, organizar, ver como nós vamos convencer esse eleitor médio, porque que é o que vai garantir os 50% mais um. Que o nosso problema tanto do PSOL como do PT, muitas vezes não é nem para o segundo turno, que a gente vai, né? O problema é como que você no segundo turno você ganha com 50% mais um. Aí precisa ter uma nova roupagem, e que é um desafio que nós vamos ter que enfrentar. Se não fosse Boulos, o PT teria um nome para a capital? Olha, nome existe. Um nome forte e competitivo, eu digo, né? Não, veja, quando você prioriza, nós estamos falando da capital, né, da principal do país, então, você muitas vezes, você tem que, às vezes, disponibilizar quadros, se você tem ministros do presidente Lula que poderia vir a ser candidato, entendeu? Então não é um problema de nome. E o PT é muito forte. E com o apoio do Lula, com o apoio do Haddad, e o PT unificado, o nome se viabiliza, percebe? Então, não é um problema só. Dá para criar um nome, é isso que você está dizendo? Dá para criar. Mesmo que não tenha visibilidade. Não é o caso agora, né? Acabou. Engoliu o Boulos, então, deputado? Não, apoiar o Boulos, não é engolir, não. Ele é o grande companheiro. E nós estamos na campanha dele, vamos fazer a campanha. Saiu uma pesquisa recente aí, ele está bem. Está liderando. Ricardo Nunes em segundo. Está liderando. E acho que tem que ter esse esforço de tentar buscar o centro, né? Você vê que tem a Tabata Amaral, que tem o apoio do Alckmin, né? Tem apoio do Márcio França, PSB, da própria Simone Tebet, talvez. Então, que é um problema, que ela divide os votos. Então, aí tem que fazer um programa de governo, uma política de alianças, tentar ampliar e dialogar com a população de São Paulo, né? Nós estamos falando de uma população de 12 milhões de habitantes que quer mudança. Essa é uma parte boa. A população da capital, eu ando muito, principalmente na periferia, ela quer mudança. Ela não está contente com o atual governo, né? O governo é muito fraco, muito ausente da cidade, mesmo a prefeitura tendo muito dinheiro. Então, eu acho que tem um caminho, tem uma avenida para ser explorada e acho que é possível, com muita organização, muita unidade. O presidente Lula entrando na campanha para valer, o Haddad, e o Boulos pode ganhar, sim. O PT vai concentrar os esforços na capital ou vai conseguir olhar para o interior tentando algumas prefeituras chaves? Não, nós vamos cuidar dos candidatos do PT. Eu vou cuidar dos candidatos do PT aqui. Eu sou responsável por São Paulo, pelo GT Nacional, e nós temos algumas prefeituras que a gente tem chance de ganhar, e que nós vamos cuidar. Entre elas? Entendeu? Guarulhos que é a maior depois da capital. Campinas, também
a gente tem chance de ganhar Campinas. Araraquara? Entendeu? A reeleição dos nossos, né? Araraquara, Diadema, Mauá, Matão. E você tem algumas cidades polos que a gente disputa, né? Evidente que a gente tem dificuldade no interior, mais uma vez, é mais difícil, né? Nós temos em Catanduva a nossa deputada Beth São, que ela está bem lá na cidade, o PT já governou lá e que pode voltar a governar. Então, nós vamos aumentar a nossa votação no estado. Vamos aumentar, até porque a gente tem pouco, né? Prefeituras, aumentar os vereadores. Então, nós estamos fazendo esse mapa, né? Tanto de prefeitos como de vereadores, e nas cidades onde a gente acha que não tem um nome forte do PT, ou que o PT não tem chance de ganhar, tentar fazer alianças. Qual que é alianças com quem? Todos aqueles que vão estar conosco no projeto Lula 2026. Entendeu? Esse é o corte. Então, se você tem uma cidade, não importa, pode ser São José do Rio Preto, pode ser Prudente, pode ser Andradina, verificar que aquela cidade, se tem um candidato que não vai estar com o projeto do bolsonarismo, de a gente dialogar para estar conosco em 2026. Entendeu? Ou seja, pode não levar, mas ser um trampolim para 26. Exatamente. Não precisa ser candidato do PT, às vezes você tem uma política de eleger vereadores, mesmo não consegue prefeitos, mas de estar conosco. Eu acho que essa tem que ser uma leitura que nós temos que fazer, município por município. São Paulo tem 30 cidades onde vai acontecer segundo turno, entendeu? 30. E tem 59 cidades a mais de 100 mil eleitores. Então, é evidente que é muito grande, um eleitorado muito grande, e que nós temos que dialogar com o setor. Há uma movimentação política no Estado, o PSDB, né, se enfraquecendo cada vez mais, né, que teve hegemonia em décadas, e é uma outra configuração hoje, né, através dos republicanos, do setor bolsonarista, e que nós temos que dialogar com esse centro, esses setores do PSDB, né, além do PSB, PDT, que nós temos que, o PSD, então há contradições entre eles também, que o PT tem que saber dialogar. Eu acho que é essa a capacidade que a gente tem que ter para poder fortalecer o nosso projeto nos municípios 2024 e também para disputar em melhores condições em 2026. Porque é verdade que nós ganhamos, é verdade que o Lula foi um bom candidato, mas nós ganhamos por 1,8 de votos válidos. É muito pouco, né? Então, é uma situação difícil do país e que a gente precisa melhorar esse percentual, porque senão fica muito perigoso. Quero falar um pouco sobre mobilidade. Você foi secretário de Transportes no governo de Marta Suplicy, governo Haddad teve uma participação também importante, mas vamos voltar na gestão, Marta. O senhor implementou corredores de ônibus, conseguiu resolver ali uma questão complicada com o transporte clandestino / alternativo e também criou o bilhete único. Era um outro cenário, era um outro momento, depois outras capitais, enfim, outros grandes centros copiaram esse formato. O senhor defende hoje o Tarifa Zero. Tarifa Zero não é algo utópico, deputado, não é algo talvez inatingível para um grande centro? Qual que é o caminho para conseguir isso? Não é. Como você falou, eu tenho uma experiência prática. Eu fui o secretário que mais tempo ficou aqui na Secretaria de Mobilidade de todos os governos, e é uma área que eu estudo também. O meu mestrado foi baseado nessa área, o doutorado que eu estou fazendo é nessa área. Então, existe, do ponto de vista técnico, não há dificuldade nenhuma de implantar a tarifa zero na cidade de São Paulo. Do ponto de vista político, sem problema nenhum, porque a população aceita. E do ponto de vista social, você tem milhões de pessoas que deixam de sair de um ponto para outro, deixam de sair de casa e não saem porque não tem recurso. Certo? Tem pessoas, Marcelo, que deixa de ir numa consulta médica, ele pede a consulta por telefone, a consulta é marcada com um especialista, a pessoa deixa de ir porque não tem recurso no ônibus para ir nessa consulta médica. As pessoas ficam em casa no final de semana que poderia sair visitar um amigo, visitar um parente, os jovens poderem namorar nas ruas, deixa de ir, entendeu? E nos locais onde foram
implantados a tarifa zero, o aumento foi de 3, 4 vezes mais de viagens. Então você tem, e isso se acentuou após pandemia, né? Porque a pessoa não tem dinheiro para pagar passagem, a prefeitura, o poder público não tem dinheiro mais para fazer subsídio, então faliu o sistema. Então nós temos que buscar novas fontes de financiamento. Então, qual que é a estrutura? Esse projeto Tarifa Zero, que é um projeto que dá para fazer no Brasil todo, no começo havia um ceticismo, as pessoas achavam que era utópico a Tarifa Zero. E aí eu fiz um estudo, eu fui buscar no mundo, entendeu? Já tem um país que tem a Tarifa Zero, que é Luxemburgo, já tem uma capital, que é da capital da Letônia, que tem Tarifa Zero. Você já tem uma cidade dos Estados Unidos, que é Kansas, que já tem mais de 700 mil habitantes. Então, já estamos chegando a 1 milhão de habitantes que tem a tarifa zero. E no Brasil, nós já temos 80 cidades que têm a tarifa zero. Entendeu? Então, a conta fecha. Então, vou dar um exemplo do recurso. Se você pegar só o recurso do Vale Transportes, se você universalizar o Vale Transportes, se o empregador ele pagar o Vale Transportes para todos os seus funcionários e depositar num fundo municipal, não dá para o funcionário que vai pegar o Vale, para todos. Só esse dinheiro ele fecha a conta para que toda a população daquele município tenha o bilhete, a tarifa zero, entendeu? Isso é uma das fontes. Subsídio público teria que aumentar, deputado? Assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer. O problema é que as prefeituras às vezes não têm essa capacidade de aumentar o subsídio. Então, eu falei do empregador. O empregador, ele depositar num fundo o Vale Transporte para todos os seus funcionários, todos, não só aquele funcionário, mas toda a sua família vai ter o transporte gratuito 24 horas por dia, os 7 dias por semana. Então, isso é uma fonte de financiamento. Aí você pode buscar outras fontes de financiamento. O estacionamento rotativo, você põe nesse fundo para bancar o transporte público. O passe do idoso. O idoso acima de 65 anos, ele é gratuito, é uma lei federal. Então o governo federal tem que passar esse recurso. O CAD único, as pessoas que estão no Bolsa Família, as pessoas que recebem o benefício do governo federal. O governo federal poderia ter uma política de dar o transporte. Se fizer R$50, se aumentar R$50 para quem recebe o Bolsa Família, por exemplo, está no CAD único, começa a conta a fechar, entendeu? Os fundos de desenvolvimento urbano, quando você tem um grande empreendimento, bastante, uma quantidade grande de pessoas, uma parte disso você põe nesse fundo de mobilidade. Existe um programa do governo federal que é o Caminho da Escola, então, o transporte escolar, que nos Estados Unidos, o que é esse programa? Quando a gente assiste televisão, filmes americanos, você vê aqueles ônibus amarelinhos. Aquilo lá, o que está por trás daquilo, é potencializar a indústria das montadoras. Por isso que o ônibus lá tem uma idade máxima de 3 anos. Porque todo ano renova. Aquilo ali é para gerar emprego para toda a cadeia produtiva dos ônibus. Então, nós fizemos isso também para o transporte escolar. Por que não fazer um programa, e é um projeto de lei que eu tenho, um programa de fabricação de ônibus elétricos? O governo federal, então, primeiro, esse programa, ele potencializa a indústria nacional, toda a cadeia produtiva, gera emprego, e é elétrico porque você faz a transição energética. Sai da energia fóssil, do óleo diesel, e vai para a energia limpa. Entendeu? Isso é um programa que o governo federal podia fazer. Ao invés de dar incentivo para o usuário do carro, você dá um incentivo para o transporte público. Então, aonde foi implantado, aumentou 3 a 4 vezes o número de pessoas começou a fazer viagem. Muda a vida da cidade. A qualidade de vida, a saúde das pessoas e mais, o comércio aumenta muito, as vendas no comércio. O comércio ganha muito com isso. Entendeu? Tanto é que nos locais que foram no Brasil, que foi implantado isso aqui, o prefeito hoje está com 80%, 90%, não tem oposição, ninguém é contra. Então isso aqui não é utopia, não é irresponsabilidade.
Aí eu estava conversando com o prefeito de Vargem Grande Paulista. Mas você cobra de quem vem de fora? Eu falei, não. Quem vem na cidade aqui pode andar de graça também. Tal. Ele falou por duas coisas. Primeiro, o incentivo que ele venha para cá e gaste no comércio aqui, a cidade ganha com isso. Segundo, só a estrutura que eu tinha que montar para cobrar de quem vem de fora, não vale a pena, entendeu? Então, a cidade acaba sendo um atrativo também para quem vem de fora. E o comerciante, ele emprega gente da cidade, portanto, incentiva o emprego na cidade e a pessoa gastar na cidade, porque se ele tiver que contratar gente de fora, ele vai ter que pagar o transporte intermunicipal, entendeu? Então, as cidades ganham com isso. Por isso que eu sou um entusiasta da Tarifa Zero, quer dizer, toda a minha atividade parlamentar, eu tenho viajado e feito palestras, expondo essas ideias em tudo quanto é canto, nas câmaras municipais tem me chamado bastante. E eu ouso dizer, o prefeito que não defender a Tarifa Zero vai ficar para trás. Eu teve um prefeito, uma eleição agora extemporânea vai ter, um prefeito lá, que já foi prefeito do PT por 2 mandatos, eu falei para ele, você tem que implantar a Tarifa Zero na sua cidade. Ele falou, não dá, eu já fui prefeito, a conta não fecha, é difícil. Eu falei, olha, se você não implantar, o seu adversário vai defender. Aí ele ficou quieto. Não foi o adversário dele, mas na cidade vizinha, que é de oposição, implantou a Tarifa Zero. Aí veio desesperado conversar comigo. Para tentar levar para a cidade. Para tentar levar. Por que isso? É a maior distribuição de renda hoje, é a Tarifa Zero. Todos ganham, ninguém perde. E não precisa aumentar impostos para implantar a Tarifa Zero. Isso que é importante, entendeu? Então, por isso que é um programa, eu estou tentando lá na Câmara Federal convencer o presidente Arthur Lira para criar uma comissão dos partidos maiores, pelo menos, para a gente preparar um pacote de projetos e de tentar ver como viabilizar também recursos para ajudar os municípios. Porque eu falei do tem o Vale Transporte, tem o Fundo de Desenvolvimento Urbano, você tem o estacionamento rotativo, você pode pegar uma parte do IPVA, entendeu? Então, você pode pegar para o uso do viário, né? O cara que anda de carro. Uma espécie de pedágio urbano, talvez? Não é. O que eu acho que poderia acontecer? Uma das fontes de financiamento. O cara que usa carro, ele paga uma passagem. Ele não é nem ida de volta. Entendeu? A passagem custa R$ 4,50. Ele sai de carro em casa, todo dia, quer sair todo dia, paga R$ 4,50. Entendeu? Por quê? Porque ele está usando espaço maior que ele mesmo, né? Ele é folgado, o cara do carro é folgado, porque o cara que vai a pé, de bicicleta, de ônibus, ele usa o espaço só dele, o cara de carro usa 7 vezes mais. Então, pelo fato dele usar 7 vezes mais, ele podia contribuir pelo menos para isso, para ajudar o financiamento do transporte público. Porque quanto mais você faz corredor, metrô, trem e mais ônibus, e melhora a qualidade, a eficiência, mais gente adere ao transporte público, porque andar de carro se torna caro. Então esse cara que quer andar de carro, ele vai facilitar a vida dele também, porque essa pessoa que está no transporte público não causa congestionamento, então facilita a vida. Então, nesse caso, eu acho que valeria a pena ele pagar pelo menos uma passagem. E hoje, com as tecnologias, celular, tudo, você não precisa da radar, não precisa nada disso. Multas, é uma fonte de financiamento também, né? Então, só pelo fato da pessoa estar com o celular dentro do carro, já é automático. Poderia estar se deslocando ali. Depositar nesse fundo, e esse fundo é o que garantiria que todos tivessem acesso. Eu tenho um prefeito, o Penalosa, que foi prefeito lá de Bogotá, na Colômbia, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele veio aqui no Brasil uma vez, a gente acabou jantando, e ele é bastante reconhecido nessa área de mobilidade, é um urbanista, né? E ele fala, um país rico não é onde o pobre anda de ônibus, mas é onde o rico também anda de ônibus, entendeu? Isso que é, né? Se você pegar na Europa, as pessoas andam de trem, de metrô, de ônibus, de bicicleta. Então,
está mudando a paisagem. É uma questão cultural também, né? Cultural, de qualidade de vida, porque polui, reduzir velocidade para diminuir o número de acidentes. Então, a cidade precisa ser uma cidade agradável, onde a criança não tenha medo de sair na rua, né? Então, eu acho que se apropriar da cidade significa isso. E o carro, infelizmente, ele é o vilão desse processo de industrialização que aconteceu no mundo e que os países, as cidades, estão começando a mudar a sua paisagem, né? O urbanismo está mudando e não tem vez para o carro, não tem. E você tem que usar o carro só aquilo que é realmente necessário. Não tem sentido, né? Hoje acontece em condomínios na cidade de São Paulo que já tem congestionamento dentro do condomínio, na hora da saída. Então é a coisa mais maluca do mundo, entendeu? Então por isso que eu trabalho muito nessa questão da mobilidade, a tarifa zero. Eu acho que cada semana tem uma cidade diferente. Tem milhares de cidades já estudando isso, né? A quantidade de gente, deputados nossos, que vem pedindo para ir na cidade, para ir nos outros estados, para falar sobre tarifa zero, tem aumentado muito. Então isso é uma sinalização que isso vai ser muito mais rápido do que a gente imagina, essa realidade do ônibus gratuito nas cidades. Tá certo, deputado, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Tela Política. Para você que está em casa nos acompanhando nas plataformas digitais ou na TV, valeu pela parceria. Em breve, um novo episódio para você. Até a próxima.